Olá pessoal, meu nome é Camila Rebolo, sou arquiteta urbanista e professora da matéria de desenho auxiliado por computador, matéria de AutoCAD. Iríamos seguir essa primeira sequência aqui de exercícios da aula 1, em que iremos desenvolver uma planta baixa, utilizando ainda, continuaremos com as ferramentas de desenho, linha, polilinha, círculo, arco, e os comandos de modificação. Eu posso estar desenvolvendo esse desenho de diversas maneiras. Posso estar desenvolvendo, vamos aqui para o desenho. Peraí, já abro. Podemos estar desenvolvendo esse desenho com uma plantinha onde tem um quarto, um banheiro, bem simples mesmo. Uma janela. Podemos estar desenvolvendo esse desenho com linha, podemos desenvolver com polilinha, com círculo, com arco. Cada projetista, cada cadista desenvolve o seu desenho de uma maneira diferente. E isso não é errado, isso é correto. Cada um vai criar uma sistemática de elaboração de desenho. O que importa é o produto final. Se o produto final é esta casinha, com todos os seus detalhes, ok. Se eu desenhei com linha e meu colega desenvolveu com polilinha, ou um terceiro colega desenvolveu com um retângulo, tá certo, não tem problema nenhum, tá? Eu vou mostrar com diversas ferramentas para a gente tentar entender o que é isso que eu acabei de comentar, tá? A nossa plantinha aqui, nossa planta baixa, é uma planta de uma casa bem simples mesmo, onde eu tenha 5,95 total na parte superior, na lateral 4,50. E um beiral aqui na lateral, que é estracejado de 80 centímetros, ok? Então vamos lá, vamos desenvolver essa planta. Eu inicialmente vou criar um retângulo, pode ser com polilinha, pode ser com linha. Vamos desenvolver agora com polilinha, depois a gente vai entender qual que é a diferença de um e de outro, da linha para polilinha. Eu vou inicialmente criar um quadradinho só para a gente entender a diferença dos três: linha, polilinha e retângulo. Vou até copiar um texto aqui para a gente ficar fácil a compreensão. Vou colocar aqui line, polyline, rectangle. Tá? Vou fazer o mesmo formato aqui, um quadradinho aqui simples, um quadrado de inicialmente com linha, 2, por menor para ficar mais fácil, 1 por 1 por 1 por 1, certo? Se eu clicar aqui, são 4 peças separadas. Agora, se eu criar uma polilinha, L, Enter, L, Enter, 1 por 1 por 1 por 1, tá? Aqui é um elemento só, é diferente dessa parte superior. Ó, se eu selecionar as partes, selecionar aqui, ele selecionou tudo. Quando eu clico aqui, eu tenho um início, meio e fim. Tá? Se eu fosse deletar, ele deletaria parte. Não é isso que a gente quer trabalhar agora em deletar. Se eu clicar aqui no deletar, ele deleta a peça inteira, tá? E vamos pegar um retângulo aqui também. Retângulo, clico num ponto, abro ele e vou digitar 2. Ele trabalha com coordenadas horizontais e verticais, x e y. Então, se eu cliquei num ponto de referência, eu vou dar 2 por 2. Opa, era 1 por 1, né? Retângulo. 1, opa, por 1. Aqui meu retângulo. Ele fica muito semelhante às características do retângulo e do polígono. Eles ficam muito semelhantes, ele fica uma unidade só. Enquanto a linha são 4 elementos separados. Polyline, são um conjunto de linhas, e aqui é uma
um quadrado feito com retângulo, tá? Então, na hora que eu for desenvolver minha planta, posso desenvolver com linha, posso desenvolver com polilinha e posso desenvolver com retângulo, tá? Vou deletar essa parte aqui, que isso a gente não vai utilizar nesse desenho. Vamos utilizar agora, eu já até deixei mais ou menos marcado aqui alguns comandos que a gente vai utilizar. Iremos utilizar o F8, o orto. Vamos ampliar nossa lista aqui. Iremos também trabalhar com a linha. O que mais? Vamos pensar junto. Arco. Arc. O atalho é A. Iremos também, deixa eu lembrar, offset. O atalho é O. Vou deixar aqui, daqui a pouco a gente amplia o número de comandos que nós iremos usar. Vou colocar um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o nosso retângulo inicial aqui, nosso formato inicial de 9 ponto. Vou pegar a comando linha, clico no ponto e vamos dar 9,95. E ele vai descer 4,50. Deixa eu parar a tela aqui num ponto onde eu consigo enxergar todas as medidas, ou grande parte delas. 4,5. E vou fechar esse objeto. Lembrando, eu posso parar lá o cursor lá em cima e clicar. Ele fecha o meu objeto. Certo? Então tá. Fiz com linha as 4 paredes. Aqui é preferível a gente trabalhar com linha para não ter que separar em seguida. Porque já vai ser uma formatação que vai ter que existir. Eu crio o formato do retângulo, depois eu explodo. Então, nesse caso, para essa atividade, eu não uso polilinha. Não está errado quem utilizar. Tá? Agora eu vou criar, estão vendo aqui que é uma parede, né? E essa parede ela tem 15 centímetros de espessura. Poderia vir aqui, vir medir, pegar uma cota, distanciar 15 centímetros do meu desenho. Posso, mas ela vai ser meio trabalhosa. Existe um comando chamado offset, que é esse aqui, ó. Offset para o cursor, ele abre e ele vai me dizer, ó, do número 1 que está aqui no desenho, ele vai dar uma cópia desse elemento para dentro ou para fora, para cima ou para baixo desse desenho, de um determinado valor que eu solicitar, tá? Então, vamos lá. Cliquei nele, ele vai me solicitar inicialmente aqui embaixo na linha de comando qual é a distância, ponto 15. Venho na linha que eu quero, ou eu vou para a direita ou para a esquerda. Como eu criei aqui a linha externa, eu quero para dentro. Então, para dentro. O meu comando aqui embaixo ele não parou. Então, eu vou fazer essa parede em todos os lados. Para dentro, para dentro, para dentro. Certo? Agora, eu vou fazer este acabamento aqui, ó. O comando que a gente utilizou aqui, ó. Vamos clicar lá, vamos marcar. Offset. Acho que eu marquei com 2 Fs, tá certo? Vamos ver. Tá certo que eu escrevi, tá certo. Vamos lá. Esse acabamento lateral, a gente usa o comando chamado Filet, que é esse aqui, ó. Vou mostrar lá primeiro onde ele tá. É o Filet. Filet. Vamos fazer acabamento reto. Aqui na nossa representação do programa, ele dá uma representação curvada. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma representação reta, 90 graus. Tá? Vou marcar aqui pra gente não esquecer que a gente utilizou. Vou pôr o arco para baixo, que a gente vai usar depois, mas iremos usar. Filet. Filet. O atalho é F, certo? Deixa eu abaixar aqui. Vamos pôr. Como funciona o Filet? F, Enter. Eu vou fazer uma numeração, uma sequência de numeração, só para vocês entenderem. É assim, deixa eu pegar, deixa eu copiar.
Só marcar aqui, daí a gente já segue a sequência. Vou colocar linhas. 2. Então, vai mudar a numeração. Ó, número 1, vou pôr aqui o número 2. 2. 3. 4, certo? Então, tá. O Filet, ele funciona da seguinte maneira. Se eu clicar 1, 2, fizer assim, eu vou fazer uma vez, vou tirar a sequência aqui da nossa frente, para vocês entenderem qual é o acabamento que eu quero. Eu quero este acabamento aqui, certo? Que é esse acabamento que está no nosso desenho aqui. Então tá, vamos lá. Então, a sequência de comandos, F, Enter, ele fala qual objeto que você quer, quais objetos que você quer que se liguem e tenham um acabamento. Nesse caso, acabamento reto. O comando, o objeto 1 e 2. Não, eu quero o atalho, o comando, acabamento 2 e 3. Ou acabamento 3 e 4. Ou o que a gente quer efetivamente, que é 1 e 4. Opa, vamos lá? 1 e 4. Certo? Entenderam? Vou fazer em todos os cantos, vou deletar a numeração aqui. E vou seguir na sequência aqui. O acabamento que eu quero é este. O acabamento que eu quero é este. Então, a hora que você for desenhar aqui, imagina que você está fazendo uma reta, usando o lápis aqui, ó. Peguei o lápis, quero esta linha fechando com esta. Tá? Vou fazer em todos os cantos o mesmo raciocínio. Deixa eu apagar aqui, que ele voltou. Filet. Imagina meu cursor aqui sendo um lápis. Ele segue 1, 10. Quero seguir a sequência, dou um Enter. 1, ou lápis, 2. Mesma coisa, 1, 2. Fechei aqui as minhas paredes externas. Só para vocês terem noção, elas são peças separadas, ok? O que mais falta aqui? Falta a parede deste banheiro. Ele tem 1,50 desta linha para dentro e desta linha aqui para baixo. Opa, clicou? Para baixo, ele vai 3 metros e 3 metros e 0,5. Ó, Enter, vamos trabalhar com offset. 3,05 da linha superior para baixo. Enter. Voltou o comando com Enter novamente. Ele pede novamente o distanciamento. 1,5. À direita. Aqui eu vou fazer o Filet também. F, Enter. Lembra o lápis, ó. Fechou. Certo? E vou dar o offset de 0,15, que é a espessura da minha parede. E aqui também eu vou dar um Filet de fechando o meu objeto, tá? Então tá. Vamos fazer esse acabamento superior aqui em cima. Por que esse acabamento? Porque a norma do desenho técnico fala que existe a necessidade desta finalização aqui. Como eu faço? O comando chamado, vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever tr, trim, ou tr. Onde que está o tr aqui nos nossos atalhos? O tr é, deixa eu achar, aqui, o trem. O trem está aqui. Ele apaga parte do meu desenho. Eu vou fazer, inicialmente, representar aqui, e depois eu faço na lateral. Se eu der o TR 2 entries, eu apago o meio do meu segmento. Ele tem que estar fechado, encostado. Essas duas linhas aqui tem que estar encostadas na superior. Então, TR, Enter, Enter.
eu fecho totalmente acabado. O que eu fiz aqui? Eu tenho uma linha, vou copiar aqui, sem saber mais ou menos o valor, só para explicação. Tenho esse elemento aqui todo, e eu quero apagar só este meio aqui. Então, se a minha linha, esta e essas duas, estiverem encostando nessa superior, dá correto. Caso contrário, ele não efetiva. Se estiver acontecendo isso daqui, posso dar trim que ele não ocorre. Tá? TR, Enter, Enter. Clico no meio. Ou eu quero clicar só esse trecho, pode ser. Esse aqui já vai não apagar mais. Ele precisa ter algo para frente. Então, TR, Enter, Enter, clico aqui, opa, não foi, TR, Enter, Enter, ele apaga o meio, ok? O trim ainda existe outra possibilidade. Vou puxar o meu trim aqui, espera só um pouquinho. Por exemplo, vou mudar aqui a cor só para visualização. Eu tenho essa sequência de desenho aqui, para trabalhar ainda com trim, só que o trim com um enter apenas. O trim com um enter apenas, ele apaga entre linhas. É mais fácil a gente entender a hora que ele tem mais segmentos aqui no meio, mais partes, ou o seu desenho é muito grande, muito extenso, tá? Eu quero apagar entre essas duas linhas, vou mudar de cor aqui. Eu quero apagar entre essas duas linhas vermelhas, esses trechos do azul aqui, tá? Como que eu faço? Eu vou dar uma delimitação entre espaço. O trim 1 Enter, TR 1 Enter, eu delimito área, delimito região. Clico nesse ponto, primeira linha, segunda linha, dou um Enter e clico no espaço, ok? E apago o meio. Essa é a função do trim 1 Enter. Ah, mas professora, não é possível dar o trim 2 Enters e indo pedacinho por pedacinho, dou lá o zoom, vou apagando. É possível, mas tem horas que é mais fácil e rápido eu finalizar o meu desenho com um trim, com um Enter. Então, R, um Enter, dou a delimitação, Enter, clico nesse segmento, neste segmento e apago, ok? Então, o trim, existe a possibilidade de um Enter, dois Enters. Então, deixa eu marcar aqui. 2 Enters. Opa, Enter. Enter. Os dois Enters, ele paga. Ele paga todo. Ele faz um desligamento de partes. E o trim com um Enter, opa, ele apaga, vamos diminuir a letra, apaga, entre regiões. Ok? Deixa eu descer aqui. Então tá. Então, resolvemos essa parte aqui. Agora a gente vai fazer a representação da nossa porta. Aqui a porta, vamos dar um zoom aqui mais próximo, existe um espaço entre o acabamento da nossa porta e a nossa parede. Esse espaço é denominado boneca. Ele tem uma função, da hora que eu for abrir a minha porta, a minha maçaneta não bater na minha parede, tá? E esse espaçamento existente ali. E a gente coloca um valor de 10 centímetros. Esse é um valor padrão. Tem profissionais que trabalham com espaços maiores? Tem. Não tem problema nenhum, não. Mas o padrão é 10, tá? Então,
Vamos inicialmente desenhar a nossa boneca aqui. Com qual comando? Offset. Enter. Enter de ponto 10, que é a boneca. Clica aqui para lá. O vão dessa abertura aqui é o mesmo tamanho da folha da minha porta. Esse vão é o mesmo aqui de cima, tá? Então, vamos considerar que essa nossa porta tem 80 centímetros por 80 centímetros. Então, desta linha aqui, eu vou 80 para a direita. E 80 para cima, ok? Vou abrir aqui. E vou fazer um filet aqui, só para dar um acabamento, para a gente não ficar com tantas linhas grandes na tela. Certo. Tem um novo comando que a gente vai aprender agora, que é o comando extend, de estender. O comando estender, ele é muito semelhante ao trim. O que o trim, ele corta partes com 2 entries e com um enter, o extend, ele estende partes por segmentos ou por todo. Vou fazer aqui no desenho, depois a gente faz separado no lateral. EX, enter, enter. Certo? Então, tá bom. Vou fazer na lateral para a gente entender aqui. Vou até escrever aqui primeiro. Vou escrever. Desenhar primeiro aqui. Tenho aqui. Tenho o meu objeto aqui. E o meu objeto não chegou até lá em cima. Vou mudar de cor. Só para visualização. Ok. Vamos lá. Então, eu tenho esse segmento vermelho e eu quero que ele chegue até Vou pôr outra cor para ficar melhor ainda, mais fácil a visualização. O amarelo, quero que eu chegue no amarelo. O extend EX, ele está aqui junto com o trim. É só você clicar aqui ou EX. Vai no teclado EX. Se eu der um enter só, ele vai ser por segmento. EX, eu quero que ele saia daqui e vá até ali. Tá? Vamos fazer o invertido primeiro. Vamos fazer 2 enters, depois um enter. EX, enter, enter. EX, enter, enter. Ele vai por partes. Se tiver um monte de linhas aqui, ele vai seguir. Se tiver linhas mais no meio, tá? Vou retornar minha linha. Opa, não era essa. Vou retornar minha linha aqui para baixo. EX, eu quero chegar esse vermelho lá em cima. Se eu for com o EX, enter, enter, 2 enters, ele vai por partes. Ele é um pouco mais trabalhoso. 1, 2, 3, 4, 5 comandos, 5 vezes eu tive que clicar para que ele seguisse até lá em cima, certo? Se eu tivesse escolhido o EX, um enter, eu delimitava o final, dava um enter e clicava no meu objeto. Ele vai direto. Então, eu tive que clicar no final e no objeto. Ele acelerou o meu processo de desenho, tá? Então, vamos lá escrever como funciona. Ele é muito semelhante com o trim. Vamos só ajustar aqui. Só pegar a escrita correta dele. Extend. Extend. EX. Então, extend 2 enters, ele segue partes, por partes. Já o extend, vamos devagarzinho aqui. O extend, o estender, com um enter só, ele se delimita o final
clica na linha. A ser seguida. Não, linha não, por só na linha mesmo, aqui, tá? Então, foi isso que a gente fez aqui. Qual o comando que eu vou apagar aqui nesse finalzinho? Fizemos extend, estendemos até aqui. Vamos dar um trim, TR, Enter, apago esse meio. E vou apagar essas duas linhas aqui. Essas duas não, só essa. Essa aqui e essa. Agora, vamos utilizar o comando arco. O arco, poderia fazer simplesmente usar o círculo aqui. Abre o círculo, clico no ponto inicial e no ponto final. Posso. Deixa eu puxar meu desenho um pouquinho para a direita. Vou refazer esse círculo. Vou no círculo, círculo, centro e fim. Centro e fim. Certo? E vou dar um trim nas partes do meu objeto. É possível fazer dessa maneira? É, só que ela é mais trabalhosa. E nós aqui no AutoCAD queremos cada vez mais reduzir o nosso serviço. Tá? Então, vou deletar aqui. E vou pegar o arco, início, centro e fim. Vou até parar o cursor aqui, porque ele vai nos ensinar uma coisa aqui embaixo na representação gráfica. E nesse comando é comando invertido, é anti-horário, é 1, 2 e 3. Então, anti-horário, início, centro e fim. Ok? Acabou o desenho do arco. Posso deletar a linha de cima. Fazer novamente. Início, desenho, centro, sentido anti-horário, fim. Ok? E vou fazer a espessura da minha porta. A espessura da nossa porta nós vamos colocar de 0,03. Criar uma linha aqui de 0,03. Opa, vamos. Foi. Subo 80, que é o tamanho da minha porta, e fecho. Opa, eu acho que a gente clicou em ponto errado aqui, ó. Tá vendo? Não houve o fechamento no nosso círculo. Vamos refazer. Arco, início, centro e fim. Início, centro do meu objeto. Sempre é bom trabalhar com zoom habilitado. E fim. Pronto, agora deu certinho, ó. Ele bateu aqui, bateu lá em cima. Tá? Estamos com a nossa porta pronta, ok? Temos uma outra porta aqui em cima, no nosso banheiro. Que, ó, o que iríamos fazer? Copiar essa porta, porque nesse caso, para esse desenho, a porta do banheiro também é 80. Como faço cópia? Eu vou selecionar. Seleções. Existem alguns tipos de seleções. Vamos até parar aqui para ver essa parte da seleção. Seleção. Como faz a parte da seleção? Eu vou... se eu quero selecionar o objeto como um todo, eu vou tentar... Eu falo tentar. Tem horas que ela não vai conseguir encostar no meu objeto ou vai relar e capturar essa parte. Existem dois tipos de seleções. Da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Se eu clicar desta maneira no segundo ponto aqui, onde está passando aqui pela minha porta, ele não vai pegar essas duas linhas. E eu quero que ela pegue. Mas eu vou clicar assim só para a gente ver. O que ele selecionou? Ele selecionou apenas estes 1, 2, 3, 4 elementos. Tá? O que eu quero é que tudo seja selecionado. Então, eu vou fazer esta seleção. Só que se eu copiar essa seleção aqui, ó, vou fazer primeiro, depois a gente verifica. Ele pegou essas duas linhas da parede, essas duas também. Não tem problema. Então, seleção direita para a esquerda ficou verde, seleciona tudo que estiver por dentro ou relando na minha seleção. E da direita para a esquerda, apenas aquilo que estiver por inteiro, tá? Vamos fazer a verde para dar o erro e ajustar. Selecionei, pegou 4 linhas a mais. Clico no Shift
e clico nas linhas que eu quero desabilitar, ok? Agora vou usar o cópia. Clico no cópia, dou um ponto de referência e um novo ponto de referência. Minha porta praticamente está pronta, eu só preciso abrir aqui esse trecho. TR, Enter, Enter. Acabei com a minha porta, tá? Vamos só marcar aqui, nós trabalhamos com arco, trabalhamos com círculo também. E, ó, trabalhamos com trabalhamos com linha, polilinha, círculo, arco, retângulo. Mover a gente chama, trabalhou, mas eu vou repetir daqui a pouquinho. Rotacionar, não trabalhamos. Estender e trim, já trabalhamos. Borracha também. Cópia, espelhar, fillet. Stretch, nós iremos trabalhar. Escala, iremos trabalhar. Array e offset também. Explode ainda não, tá? Então, deixa eu só colocar aqui o círculo. O atalho C. Para o círculo e para o arco, como eu não utilizo muito, eu já pego os atalhos aqui de cima mesmo. Os demais, eu trabalho mais com os comandos de atalho. Isso vai por pessoa, conforme vai desenvolvendo sua maneira de trabalhar com o CAD. Ok? Para finalizar essa aula, hoje iremos fazer a janela aqui e, em seguida, numa outra aula, faremos os mobiliários. Então tá, nossa janela aqui, ela tem 1,30, certo? Nós iremos representá-la com duas linhas aqui no meio da parede. Por quê? É a representação do vidro. Eu sei que nessa imagem não possui, mas é a representação. Como funciona? Linha central, tem que estar esse triângulo, midpoint. Puxo uma linha, qualquer segmento. E se eu quero metade, eu vou dar um offset de 65 para a direita e 65 para a esquerda. Apago a central e vou dar um trim de 2 enters no meio e apagar. Vou refazer essas duas linhas, superior e inferior, certo? Agora, para criar o meu vidro central aqui, eu vou dar um offset, minha parede de 15, de 0,06 da linha superior para baixo e 0,06 para cima. Ó, Enter, 0,06, cima para baixo e de baixo para cima. Pronto, tô com a minha janela pronta, finalizada, certo? Agora, para acabar nosso desenho, só temos esta janela aqui no lateral, que ela é distanciada aqui na lateral de 1 metro. Ó, Enter, 1. E ela tem 2 metros de total de dimensão. Ó, Enter, 2 metros. Certo? Vou dar um trim aqui no meio. Ó, TR, Enter, Enter. E vou deletar esse trecho aqui. Depois a gente... Agora eu vou copiar esta superior para baixo. Porque se eu tenho uma janela de 1,30, eu consigo ajustar com o meu tamanho daqui de 2 metros. O que eu faço? Vou pegar a seleção azul, da esquerda para a direita. CO. Eu vou pegar este ponto superior aqui e vou me deslocar para aqui para baixo. Certo? Então tá. Agora eu vou usar esse comando chamado Stretch. Stretch, vou criar um desenho aqui no meio só para... Ele funciona assim. Eu seleciono. Essa seleção eu utilizo da direita para a esquerda. Ele tem que ficar verde. Dou Enter e puxo. Tá vendo que ele tá solto aqui. Então, habilito F8. Certo? Então, tá aí, clico novamente. Deletar. Vou fazer aqui. S, Enter, ou este comando aqui em cima, que é o Stretch. Seleciono da direita para a esquerda, vai ficar verde. Clico, Enter. Clico no meu ponto de referência e puxo. Pronto. Tá pronto
a estrutura em si da nossa casinha. Fizemos janelas, fizemos portas, parede, mas na próxima aula estaremos trabalhando com outros comandos. Vamos só ajustar aqui os comandos que trabalhamos. Faltou também o stretch. Vamos pegar a escrita correta dele. Stretch. Stretch. É o S. Stretch. Ok? Vamos só finalizar aqui. Aqui nós finalizamos essa parte da montagem da nossa casinha. Muito obrigada pela atenção e próxima aula estaremos aqui desenvolvendo outros formatos de desenhos com a utilização do AutoCAD. Até mais!